primeira coisa que eu queria chamar a atenção diz respeito aos nossos alertas. Bom, nós incluímos um conjunto de alertas que eu vou só citar, mas eles estão depois detalhados, né? Por que ele é um alerta, qual é a fonte, quais são os riscos, né? E qual que é a criticidade de cada um desses alertas. Talvez a gente não tenha conseguido cobrir todos, mas são pontos fundamentais para a nova equipe lidar. E eu espero que a nova equipe tenha juízo de olhar para esse material, né? Trabalhe como uma oferta que possa orientar o enfrentamento, porque é um trabalho muito sério e que merece ser considerado. O primeiro deles, é claro, diz respeito ao orçamento. E acho que todo mundo aqui, o Conselho já deve ter informado, né, em relação ao orçamento. Desde a primeira semana de trabalho, todo um esforço de recomposição dos 10 bilhões e 400 e um acréscimo de 12 bilhões e 300 milhões que nós detalhamos. Nós sugerimos que pudessem reforçar assistência farmacêutica, farmácia popular, saúde indígena, acesso às filas, compra de vacinas, enfim, um conjunto de medidas, né, e que até agora seguem firmes e fortes, a despeito inclusive da primeira negociação, que reduziu de 175 para 145 bilhões, mas para a área da saúde continua a oferta desses 22 bilhões e 700. Isso significaria que nós... a nova equipe entra com o orçamento recomposto, mas com uma margem de 12 bilhões e 300 milhões de recursos novos para a produção de políticas. Ainda que não seja suficiente para ter o padrão ideal, é uma quantidade de recursos muito significativas, é um histórico marco, né? Claro que precisa da aprovação da PEC, e aí a importância, inclusive, do Conselho se manifestar, como já se manifestou, nesse sentido. Outro ponto de alerta que a gente chama a atenção diz respeito ao controle de doenças transmissíveis e emergências em saúde. E aí nós destacamos algumas questões, tanto as doenças emergentes como reemergentes, né? Monkeypox, Covid, sarampo, o vírus sabiá, que está aí do lado, né? Que vocês estão acompanhando pela imprensa, as doenças epidêmicas, dengue. Nós vamos enfrentar provavelmente a mais grave crise de dengue dos últimos anos. O número de mortos já superou, né? Acho que vocês devem ter acompanhado hoje as notícias. Zika, chikungunya, febre amarela, febre do Nilo, malária, doença de Chagas. Temos o problema do descuidado com HIV, AIDS, tuberculose, canceríase e as hepatites, que foram fortemente afetadas pela última gestão, né? As doenças negligenciadas, mas queria chamar a atenção para dois itens, que são os desastres, tanto pelo risco de contaminação ambiental, como enchentes e desabamentos. Não há kits para desastres em quantidade suficiente compradas pelo Ministério. A gente sabe que entram agora os períodos de chuva, a informação é de uma quantidade residual que não dá para ir para a primeira emergência, para o primeiro desastre. Então, logo de cara, a equipe vai ter que montar um gabinete de crise, né, e tomar medidas, por exemplo, em relação a isso. O papel da Secretaria Executiva vai ser assim, 24 horas trabalhando para conseguir dar conta de questões emergenciais. Você sabe o que é entrar e não ter kit de desastre suficiente para atender as emergências, que a gente sabe, que já começaram, inclusive, né? Não é que vai começar. Não precisa dizer que possivelmente vai ter, nós sabemos que haverão, infelizmente, desastres no nosso país. Mas há também problemas sanitários gravíssimos, como falha da produção de produtos de saúde, falta de insumos críticos para respostas e as emergências. Hoje nós estamos tendo problemas na cadeia de produção, daí o Mussolini, que é do setor, sabe do que eu estou falando, de medicamentos básicos a produtos de alto custo, né? Medicamentos para AIDS, por exemplo, a gente sabe que estão sendo distribuídos para 15 dias, aonde estão sendo distribuídos? Tratamento da hepatite, 6 meses de fila de espera para começar a rodar a fila. É um pouco isso que a gente está vivendo. Um terceiro item de alerta, eu vou ser mais rápido agora. Pandemia de Covid. A pandemia não acabou. E não se responde só com a vacinação. Então vai ser fundamental a resposta com a vacinação para todos os ciclos, todas as faixas etárias recomendadas pelo Comitê Assessor. A ciência vai voltar a orientar, né, as decisões e não o negacionismo, não o humor do presidente, não os seus interesses econômicos com a indústria da cloroquina e assim por diante.
Claro que o PNI, eu já coloquei aqui, é um ponto de alerta. A atenção especializada pela queda acentuada dos procedimentos, dos exames, ou seja, nós não temos apenas uma fila, mas uma fila que continua se avolumando gravemente. Eu já destaquei a ameaça de paralisação dos serviços de hemodiálise no início do ano, é muito grave. A provisão de profissionais médicos, porque os contratos, boa parte dos médicos do programa Médicos pelo Brasil, aí dessa coisa que ficou, vencem agora em janeiro, né, e vão precisar ser tratados para não haver descontinuidade. Outra coisa que eu já fiz referência aqui, estoques de insumos estratégicos para a saúde, não comprados, não programados, mas com enorme quantidade a vencer ou já vencidos, e também daquilo que está em LINS. Você sabe o que é LINS? LINS é uma expressão que se usa na delegacia de polícia, né, Tiago? Para local incerto e não sabido, né? É um pouco, desculpa a brincadeira com quem é de LINS, mas é um pouco do que está acontecendo. Há uma desinformação sobre o que acontece. Bom, claro que um outro ponto crítico é a rede de hospitais do Rio de Janeiro vinculada ao Ministério da Saúde, todos acompanham. Há problemas, um ponto de alerta nos contratos de publicidade, na operação logística de armazenagem e distribuição, que nesse momento há um contrato sendo pago por reconhecimento de dívidas, uma licitação em curso, né? Dependendo do que acontecer, além da desorganização, pode ser que haja, né, a necessidade de trocar todos os itens armazenados num único armazém em Guarulhos para um outro da empresa que vencerá o certame licitatório. Então esse é um ponto crítico. O DataSUS, pelo apagão que nós vivemos, é um ponto crítico, mas os sistemas de informação em saúde, né, para além do apagão, também se constituem. Chamaria atenção para um outro ponto gravíssimo, que é a saúde indígena, os contratos, tanto da CESAI como dos DICEIs. Não poderia deixar de ser o piso nacional de enfermagem, né, e a indefinição que a gente tem, nós colocamos como um dos pontos de alerta, que precisa ser seriamente resolvido. Construção de poços de água no Nordeste pela Codevasf, licitadas pela FUNASA. O risco de colapso e funcionamento dos serviços de STIs, hepatites e outras doenças transmissíveis. Um item que eu também já falei sobre bastante aqui, a governança, o financiamento e a gestão do SUS. Acho que o Conselho Nacional deve se debruçar sobre os alertas do Tribunal de Contas, da União, são muito importantes nesse sentido. E eu chamaria a atenção para o último item que nós colocamos como alerta, que é o do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, as transferências de tecnologia para o SUS, o rumo das PDPs e outras modalidades de aquisição usando o poder de compra pública do SUS. São os itens que nós destacamos como pontos mais críticos de alerta. Eu já falei do orçamento, né? Então a proposta de recomposição, né? Já disse isso para o Pigato, mas quero aqui reafirmar que nós consideramos na nossa proposta a importância de garantir recursos para recompor o orçamento do Conselho Nacional de Saúde e para a realização da 17ª Conferência Nacional e da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Quinta, desculpa, errei. Gravei errado então, viu, gente? Eu estou meio atrasado. Para a quinta, mas não importa, né? Para a realização da conferência, né? Então, acho que esse foi um ponto de destaque no relatório, mas chamaria a atenção que a gente propõe não apenas a recomposição de todos os itens, né, que dão aqueles 10 bilhões e 400, mas também a recomposição de outras ações importantes, né, do nosso... Quantas revogações nós recebemos? Deixa eu ver quantas linhas. Ai, gente, são muitas. São muitas. Olha, mas nós consideramos como essenciais apontar no relatório, pelo menos alguma coisa em torno de 23 atos para revogação. Entretanto, nenhum para a revogação do presidente da República. Eu acho que é importante a gente dizer isso. Nenhum para o presidente da República. Na área da saúde, vários nos afetavam. Nos afetam diretamente na saúde. Mas não havia nenhum ato
do presidente da República que pudesse ser revogado da saúde sem a substituição por uma nova política. E, portanto, nós alertamos o nosso relatório que, a despeito de terem vários itens que diziam respeito, por exemplo, à saúde da mulher, à pandemia, a atenção básica, a saúde mental e etc., todos eles requereriam a pactuação com o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS com o CONASES na comissão tripartite, de alguma coisa no lugar, sob o risco da gente causar desassistência, da gente causar prejuízo à condução. Então, há um conjunto, inclusive o CONAS e o CONASES identificaram, de portarias que poderiam ser imediatamente revogadas porque não foram pactuadas e não fariam diferença. Então, todas elas identificadas. E aí o futuro ministro vai fazer a decisão. Vai apreciar, dizer aquelas que ele quer, ou que ela quer, né? E quais aquelas que vai sentar com o Conselho, vai sentar com a tripartite, repactuar. Mas estão identificadas. Nós temos a lista de todas que foram sugeridas e todas aquelas que o grupo de transição considerou, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, fundamentais a apontar. Em relação ao outro item do nosso relatório, como eu disse, o relatório era padronizado, né? Dizia respeito à questão dos conselhos, né? Os espaços de participação social. Nós fizemos um destaque, um pouco para forçar a barra, né? Porque o Conselho Nacional de Saúde, diferente de outros conselhos, não foi, né? Não foi afetado. Foi afetado na política, mas não no seu funcionamento, na sua regularidade, né? Mas nós colocamos o Conselho Nacional de Saúde, né? Dissemos que ele continuava em funcionamento na situação atual e recomendamos que fosse reativado o seu protagonismo, né? Ou seja, identificar claramente isso. Da mesma forma, nós fizemos em relação ao GECIS, ao Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, né? Que foi inclusive feito um esforço pelo atual ministro agora de fazer uma mexida de última hora, tá certo? Então nós colocamos a importância de retomar a sua inclusão, inclusive com a participação da sociedade civil, né? E destacamos também a importância de retomar um decreto de 2006 que está paralisado, que é a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde. Tá? Então foram as três indicações. Existem inúmeras outras comissões que foram desativadas, que foram destituídas, que foram desconsideradas, tal. Mas elas são de caráter técnico, são de caráter de assessoramento, fugindo do escopo de participação. Então nós não identificamos. Tá? E nós apontamos 10 medidas prioritárias, também pensando o universo, como foi dito aqui, dos 100 dias, não é para constituir um novo Plano Nacional de Saúde. Mas é claro que, como eu disse, não tem muito como não dialogar com o Plano Nacional de Saúde. A primeira delas, vou aqui só citá-las, mas a gente detalhou o conjunto de medidas sugeridas, né? E os prazos, imediato, 15 dias, até 100 dias, 90 dias, 60 dias, é sempre nesse universo. A primeira delas é fortalecer a gestão e a coordenação do SUS. Retomar a autoridade, a capacidade de coordenação. Sem isso não faz o resto, né? Não adianta querer, não vai colocar em prática. A segunda é reestruturar o PNI para recuperar as altas coberturas vacinais. No dia que nós tivemos a reunião com a OPAS, a audiência com a OPAS, nós, aliás, quero aqui destacar um agradecimento especial à doutora Socorro, ao doutor Jarbas e a toda a equipe da OPAS que nos acolheram, né? O trabalho lá no centro cultural do Banco do Brasil estava bastante tumultuado pela quantidade de gente. Nós somos acolhidos na OPAS, pudemos fazer um trabalho, mas a gente, no dia do almoço com eles, estava comentando, quem imaginaria que no final do ano de 2022 nós estaríamos dizendo que essa teria que ser uma prioridade, né? É assim, inacreditável, gente. Chega a ser de doer o coração, mas enfim, reestruturar o PNI para recuperar as altas coberturas vacinais passou a ser uma medida prioritária. A terceira é fortalecer a resposta à Covid-19, outras emergências de saúde pública e desastres naturais, por tudo que eu já disse até aqui. Eles estão aí e precisam ser enfrentados desde já. Então tem um conjunto de medidas que estão propostas, quem é o órgão responsável, qual é o prazo que a gente sugere que essas medidas sejam tomadas. Por isso que eu disse, aqui tem não uma cartilha, mas um conjunto de recomendações para apoiar a nova equipe. Em quarto lugar, a gente colocou a redução das filas para especialistas
articulado ao fortalecimento das redes especializadas. Não dá para esperar todo um processo de construção de uma política de atenção especializada, estruturada, para começar a dar respostas para a população brasileira. Em todas as áreas, consultas, exames, procedimentos, cirurgias eletivas, na saúde mental, né, que foi fortemente afetada, na saúde bucal, tem uma fila imensa de pessoas que estão descuidadas e cujo resultado é, né, as extrações, né, e a mutilação, enfim. Aí nós fazemos uma série de sugestões. Em quinto lugar, o fortalecimento da política nacional de atenção básica e o provimento dos profissionais de saúde. É outra questão que vai merecer atenção imediata. Não estou aqui descrevendo, porque ficaria muito exaustivo, esse documento em 86 páginas, fora essa planilha que eu estou aqui agora colocando. Em sexto, fortalecer a saúde da mulher, da criança e do adolescente. São áreas fortemente abatidas, fortemente desestruturadas, uma série de medidas que se articulam, inclusive, com outras políticas transversais. Em sétimo, nós destacamos a saúde indígena, né, por ser um ponto muito crítico, como eu já disse. Em oitavo, resgatar o programa Farmácia Popular do Brasil e assistência farmacêutica no SUS, que é um outro ponto muito crítico. E em nono lugar, restabelecer o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde, porque ele é muito decisivo e precisa ser enfrentado desde cara. E em décimo, as questões que estão relacionadas à informação e à saúde digital, que também são essenciais para a estruturação, para o planejamento e para os próximos passos. Bom, faltou aqui só fazer um rápido balanço com vocês das sugestões que nós fizemos de reestruturação do Ministério da Saúde, que vão ser consideradas agora. O presidente deve anunciar hoje, amanhã, ministro, equipe, e aí a responsabilidade de fazer os ajustes, mas nós fizemos um conjunto de recomendações, né, e eu vou aqui tentar, de forma muito sintética, porque esse é um assunto que ficou no campo, não teve assim, nós chegamos inclusive a produzir o que nos foi recomendado, que era até mais ou menos a nível de departamento, trazer a reestruturação. Então algumas coisas, deixa eu só chegar aqui no relatório para não falar besteira, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Para destacar os aspectos mais importantes. Nós fizemos um esforço de tentar, no grupo de trabalho, identificar quais eram os principais problemas que a atual estrutura tinha, quais eram as lacunas, quais eram as deficiências. E foi a partir daí que a gente foi identificando um conjunto de recomendações. Eu vou apenas aqui simplificar algumas das recomendações. Por exemplo, realocar a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde para o gabinete do ministro e não para a Secretaria Executiva como estava hoje. Faz muito sentido. Realocar as superintendências estaduais do Ministério da Saúde também. Realocar o Departamento de Gestão Hospitalar, né, das unidades do Rio para a SAIS e não para a Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva tinha virado um monstrengo. Extinguir um departamento criado só para cuidar de judicialização, quando você já tem um departamento que faz compra, não faz sentido, né? 2 lugares comprando às vezes a mesma coisa em ritmos diferentes, quer dizer, um gerando judicialização para o outro, claro, né? Nós vamos propor algumas novidades, pelo menos no campo da proposição, né? Na Secretaria de Atenção Primária, uma série de reestruturações, eu não vou entrar aqui em detalhamentos, mas compor, recuperar áreas que tinham sido desorganizadas, destruídas, né? Como, por exemplo, estruturas voltadas para as políticas da população negra, para mulheres, para crianças, para idosos, para a população vulnerabilizada, nesse redesenho de coordenações, né? Na SAIS, a gente tem 2 importantes proposições, né? Que é a criação de um departamento de saúde mental, álcool e outras drogas, e a proposição de criação de um departamento para enfrentamento do câncer. Câncer
ele se tornou um problema de saúde pública de tal envergadura que não dá mais para considerar só como as outras políticas. Ele precisava de um espaço de articulação do conjunto de redes que articule desde diagnóstico, assistência, atenção básica, como é que vai trabalhar, tá? Então, um espaço muito especial, inclusive o INCA possa estar ali, né, como um espaço importante de assessoramento, né? E a gente está propondo também pensar um espaço, uma coordenação para as pessoas com doenças raras, porque ela ganha uma tal dimensão do ponto de vista de formulação de políticas que vai precisar, né? Claro, na gestão, na CEGEX, é fundamental recuperar o espaço para a mesa nacional de negociação, me faria sentido, né? Então, não vai ter um departamento de recursos humanos, vai ter um departamento de gestão e regulação do trabalho e saúde, né? Uma coisa que precisa ser nessa perspectiva. Na Secretaria de Vigilância, nós estamos propondo que o PNI possa ser elevado para o nível de departamento, né? Porque ele precisa ter um espaço à altura da importância da recuperação, né, do Programa Nacional de Imunização, trazer de volta o Instituto Evandro Chagas e o Centro Nacional de Primatas para a SDS, que foi deslocado para esse critério, que faz o mínimo sentido, né? Fazer mudanças importantes na Secretaria de Saúde Indígena, a despeito da criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Que vai ter muito mais um formato de articulação de coordenação política, as ações continuarão sob responsabilidade da CESAI, ele precisa se organizar, precisa ter uma série de coisas. E algumas novidades, eu acho que uma novidade importante, né, uma proposta de criação de uma secretaria para informação e para saúde digital. Então, esse é um novo espaço que articule o DataSUS, que articule as áreas de informação, que articule as áreas de monitoramento, né? Tudo isso sendo criado sem novos cargos, mas com o remanejamento, com a reorganização, que foi uma determinação, ou seja, um novo desenho do Ministério, à altura. Claro que são sugestões, nós não sabemos se serão atendidas, mas era a recomendação que o grupo se debruçasse, e é um grupo com gente bastante experiente, muito plural, vamos lembrar disso, né? Mas que a gente conseguiu ter um desenho bastante, eu acho que provocativo, né? Assim, e propositivo para a nova equipe poder trabalhar nessa perspectiva. Gente, eu já me alonguei demais, eu acho que essas eram as questões mais importantes que a gente queria colocar. Esse relatório em breve vai estar à disposição. É claro que eu passei por questões muito gerais, deve ter feito muitas omissões, né? Como eu disse, é um documento de 80 e tantas páginas, com mais um monte de anexos, não está à disposição ainda, então não tenho autorização ainda de fornecer, mas aí dessa semana o governo de transição vai dar ampla divulgação, e eu acho que esse material depois tem que circular, ser discutido, né, com a nova equipe do Ministério, e como eu disse, ele é uma contribuição muito grande. Eu quero só terminar fazendo um agradecimento muito especial a todos os companheiros e companheiras que foram do grupo de trabalho, entre eles aqui o Pigato, a Lúcia, né? Aqueles que estiveram com a gente, Milena, Silvana, Nézio, que são os que estão aqui com a gente, não sei se chegou mais alguém, mas assim, foi uma experiência incrível, né? Foi uma experiência muito gratificante. Eu particularmente encerro a minha contribuição ao processo de transição nesse momento, né? Volto às minhas atividades profissionais usuais, né? E vou torcer muito, mas muito mesmo, pelo sucesso do governo Lula, para o sucesso do Ministério da Saúde, para o sucesso do SUS. Eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica, talvez não se repita, e a única coisa que nós não podemos é desperdiçar, né, com essa chance que a história nos dá de recuperar a nossa democracia, tá certo? De recuperar o SUS, porque o SUS foi valorizado, mas foi muito arrebentado, certo? E talvez a conjugação dos astros não pinte novamente como está pintando em 2023. Né? Viva o SUS, viva cada um de nós, viva o povo brasileiro. Obrigado, gente.